Bem, então eu vou falar desse tema, coincidências cósmicas, né? Sinal, design ou fruto do acaso. Antes de entrar aqui no assunto específico, né? Só falar que o que eu vou comentar está dentro da área que a gente chama lá na física de ajuste fino do universo. O ajuste fino do universo ele é dividido em duas áreas, né? Tem um ajuste fino local, que fala a respeito das condições de vida aqui na nossa galáxia, envolvendo a Terra, condições para possibilitar a vida, e existe o ajuste fino global, né, que fala a respeito das condições das leis do universo, né, das leis da física, para possibilitar a vida. Devido à nossa limitação do tempo, eu vou falar sobre o ajuste fino local, as condições do nosso sistema solar e aqui na Terra que possibilitam a vida. Então, minha palestra vai ser dividida em duas partes. Primeiro, eu vou falar sobre essas condições aqui, e posteriormente nós vamos pensar sobre a causa, ou qual é a possível causa para a existência desse ajuste fino. Bom, Arquimedes, né, ele foi um grande matemático, né, e ele dizia que para a gente conseguir, de maneira intuitiva, entender as coisas, a gente podia fazer experimentos mentais. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou, antes de entrar nesses ajustes finos aqui, a gente vai fazer uma experiência mental. Imagina que você veio de alguma galáxia, né, qualquer, imagina que você poderia existir, né, de qualquer galáxia qualquer, e você vem visitar aqui a nossa galáxia, né? Você vem visitar o nosso sistema solar. Então, a gente vai dar uma passada rápida sobre cada um dos planetas, né, que compõem aqui o nosso sistema solar, e a gente vai pensar se existe algo de fato de especial ou não nesse planeta, então, chamado Terra. Bom, esse videozinho aqui é um vídeo, né, retirado pela própria NASA, né, e vai mostrar os planetas aqui do nosso sistema solar aqui em escala real. Então, o nosso sistema solar é dividido em duas classes de planetas, né, os planetas rochosos, né, os 4 primeiros planetas, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e a gente tem uma escala, a gente tem esses planetas em escala real. Então tá, jóia. Imagina que você está, então, na sua nave intergaláctica, você está visitando os planetas, né, desse sistema solar. O primeiro planeta, por ordem, que você visita é Mercúrio. Você percebe, então, que o Mercúrio ele não tem vida, e algumas características dele. O dia dele dura 2 meses, né? Então, a gente vai perceber aqui fato importante para a vida. Você percebe que ele passa por extremo de temperatura, a face que fica voltada para o Sol sofre uma temperatura de 430 graus Celsius, e a face oposta, menos 167 graus Celsius, não tem atmosfera, não tem água líquida, ele não tem vida. Então, não estou conseguindo passar aqui, ó. Então, você continua no seu mapa desse sistema solar, risca Mercúrio, Mercúrio não tem vida. O seu próximo planeta que você vai é Vênus. Vênus, algumas características importantes dele, né? Apesar de ser o segundo planeta do sistema solar, ele é o planeta mais quente, temperatura de 482 graus Celsius. Não possui lua, lua é importante para a vida aqui na Terra também. Não tem animais, não tem plantas, não tem oceanos, não tem vida. E aí você risca Vênus também do seu mapa do nosso sistema solar. Então, o terceiro planeta que você visita é a Terra, e você percebe que tem alguma coisa especial nela. Ela tem água, ela tem oceanos, estabilizam a temperatura, ele tem uma lua grande, tem atmosfera, ou seja, vários elementos fundamentais ali para a existência da vida. Você circula a Terra, né, tem alguma coisa diferente nesse planeta. Depois a gente vai voltar nele, na nossa viagem galáctica aqui. O próximo planeta que você vai é Marte. Marte, ele tem o maior vulcão do sistema solar, o que está situado lá no Monte Olimpo, cerca de 25 km de altura. Marte, ele tem 2 luas pequenas, cerca de 10 km de diâmetro, enquanto a nossa Lua tem 3.474 km. Então, 2 fatores importantes também para a existência da vida, né? Atividade vulcânica e luas grandes, mais Marte, apesar de ter o maior vulcão, atividade vulcânica inativa, não funciona mais, e as suas luas são luas pequenas. Então você risca Marte também. Você vai passar pelos outros 4 planetas, são gigantes gasosos, bolas de gás. Então nela você não consegue identificar onde termina a atmosfera, onde começa o chão, porque não tem chão. Como são muito grandes, a força gravitacional esmaga qualquer objeto sólido que se aproxima daqueles lugares. Então você risca também esses gigantes gasosos, não tem vida neles. Então a pergunta que fica nesse nosso experimento mental é se
Você fazendo essa viagem, olhando esses planetas, a pergunta que fica é, esse planetinha Terra, esse planeta azul, ele é um planeta especial ou ele é um planeta comum? Então, no final das contas, a pergunta que a gente quer responder é, iremos encontrar milhares e milhões de outras terras por aí ou existe alguma coisa de especial nesse planeta? Bem, culturalmente, né, essa resposta tem sido dada, né, esse tipo de resposta, em geral, caminha no sentido de dizer que o nosso planeta é um planeta como qualquer outro. Então, por exemplo, esse físico aí foi o ganhador do Prêmio Nobel no ano passado, e ele disse que é altamente provável que a vida existe em algum lugar, ou seja, é altamente provável que exista outro tipo de terra em outro lugar e um dia nós vamos encontrar esses outros planetas. E nessa reportagem, que estava no slide anterior, ele cita um prêmio Nobel de Biologia, que ele afirmou, ou melhor ela, né, afirmou que se as condições que forem encontradas aqui no planeta Terra existirem em algum outro lugar do universo, a vida vai ser gerada de maneira espontânea nesses outros lugares. Então, a busca por vida em outros lugares se limita a encontrar as mesmas condições de vida aqui na Terra. Encontrando essas mesmas condições, de maneira natural, a vida também será encontrada. Joia. Então, os cientistas têm dado resposta a essa pergunta, né, se a Terra é um planeta especial ou não. Isso está nas reportagens, como, por exemplo, mostrar que está na nossa cultura, né? Como, por exemplo, né, vira e mexe, o pessoal lança umas reportagens, você pode ficar atento, né, de busca de exoplanetas, né, igual esse daí mesmo, diz que nessa busca de exoplanetas, né, existem milhares de planetas que eles têm potencial para a vida, caminhando aquela mesma cosmovisão, de que se nós encontrarmos as condições terrestres, em outro lugar a vida também vai ser encontrada. E esse tipo de ideia também está na nossa cultura, nos filmes que você assiste, nos filmes que os nossos filhos, nossos netos assistem, né? A ideia, por exemplo, o Thanos, né? Ou Star Wars, ou Star Trek, ou qualquer outro filme. Qual é a ideia por trás desses filmes? A ideia é de que se a vida surgiu aqui, a vida inteligente, com certeza essa vida deve ter surgido em outro lugar, e aí aparecem esses filmes de ficção tentando imaginar como seria esse encontro entre seres inteligentes, os nossos, com seres inteligentes presentes em outros locais, né, do universo. Então tá, joia. Talvez o homem que foi o mais famoso por disseminar, né, esse tipo de pensamento foi o Carl Sagan, né, um cientista, né, divulgador da ciência, e ele, a frase dele ficou mais famosa, né, foi esse que ele chamou de o pálido ponto azul. Então, a nave Voyage foi mandada para Marte para procurar a vida, e em uma certa distância ela tirou essa fotinha da Terra, e aí ele falou, né, desse pontinho. Então, olha aquele ponto, é aqui a casa, nós somos nós. Então, o que ele diz é que a Terra é um planeta entre milhões de planetas, né? E ele termina falando que o nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Bem, qual que é a característica ou o princípio que une todos esses tipos de pensamento? Aquele filme, as falas lá do Prêmio Nobel, as reportagens e a fala do Carl Sagan. Na filosofia da ciência, esse tipo de afirmação, né, é conhecido como princípio da mediocridade. O que é o princípio da mediocridade? O princípio da mediocridade é um conceito da filosofia da ciência que diz que não há nada de especial com o ser humano e não há nada de especial com a Terra, ou ainda que o universo é o mesmo em todos os lugares. Então, esse é um princípio que não foi ou não é, né, provado, mas é um princípio que as pessoas adotam na sua cosmovisão. E essas falas, elas são, então, abordadas ou feitas a partir desse princípio, da mediocridade. Então, não tenho como provar, mas é um princípio que eu adoto na minha vida. Então, nós, os seres humanos, somos medíocres, devem existir outros Thanos, né, outros Guardiões da Galáxia em outros lugares, e assim como a vida emergiu aqui, com certeza ela emergirá em outros lugares. Se isso de fato é verdade, a pergunta, claro, mais razoável para os cientistas, né, e o Sagan ele é um cientista, a pergunta mais razoável é a seguinte, a gente consegue mensurar ou medir isso?
Então, Drake, ele formulou essa equação de Drake para tentar quantificar a quantidade de civilizações inteligentes na nossa galáxia, só na nossa galáxia. Então, na nossa galáxia, qual que seria a quantidade de civilizações ou de raças, né, ou de seres, né, alienígenas inteligentes? Então, ele colocou, né, essa equaçãozinha aqui com diversos termos, né, mas a conclusão deles ali, quando eles fizeram a conta, né, é que somente na nossa galáxia, cerca de 1 milhão de raças, né, ou de civilizações inteligentes deveriam existir aqui na nossa galáxia, só na nossa galáxia. Bem, através disso daí foi feito um projeto, um programa para buscar, né, ou encontrar essas raças, né, inteligentes, né, ou essas civilizações inteligentes. E um outro prêmio Nobel, né, da física, né, chamado Enrico Fermi, não que ele tenha enunciado, né, mas esse paradoxo, né, que ficou chamado como paradoxo de Fermi, ficou conhecido a partir de uma conversa que ele teve com alguns colegas, né. Então, eles estavam conversando justamente sobre isso, sobre a alta probabilidade de existirem civilizações extraterrestres e o fato de elas nunca terem, o fato de nós nunca termos encontrado essas civilizações extraterrestres. Então, o que é um paradoxo? Um paradoxo é uma contradição entre a alta probabilidade de existência de alguma coisa e, justamente, a nossa incapacidade de medir ou de obter, né, esse fato, né, que seria altamente provável. Bom, então, nós poderíamos, né, enunciar o paradoxo de Fermi dessa maneira, né? Então, se existem numerosas civilizações inteligentes, como a nossa na Via Láctea, como é esperado pelas pessoas que adotam o princípio da mediocridade, eventualmente, pelo menos uma ou de milhões, vamos pegar 10%, né? Razoável. Algumas delas, né, iriam migrar e colonizar outros planetas, até porque elas são mais avançadas, né? Eventualmente nós iríamos encontrar, pelo menos traço ou vestígio dessas civilizações, né, mais avançadas. Então, o problema é que não existem evidências ou traços de tais colonizadores nem agora e no passado. Então, a conclusão mais razoável diante disso é que nós nunca encontramos, né, porque as civilizações não existem. E por que as civilizações não existem? Porque, que é o mais provável, claro, né? E por que muito provavelmente elas não existem? Muito provavelmente elas não existem porque existem inúmeros fatores, citei alguns aqui, né? Existem inúmeros fatores que devem acontecer juntos para possibilitar a vida aqui no nosso planeta. De tal maneira que se você tira um deles, você tira a vida aqui nesse nosso planeta Terra. Então, nós vamos passar por todos esses elementos, alguns, né, do que eu citei aqui, existem outros, né, e posteriormente nós vamos pensar sobre a causa. Qual que é a causa de todos esses fatores terem acontecido juntos ou ao mesmo tempo? Bem, então, primeiro fator fundamental para a existência da vida aqui na Terra é o Sol. Claro, a partir do Sol, né, as plantas fazem fotossíntese e os animais comem as plantas, os homens, né, comem os animais, então o Sol é fundamental. Existem vários tipos de estrela, né? Então, existem vários tipos de estrela. Eu coloquei 3 aqui só para ilustrar aqui o nosso pensamento. Então, existem as estrelas tipo A, né? As estrelas tipo A são, assim, toda estrela, ela emite radiação solar em toda a faixa do espectro do espectro da radiação. Então, a gente vê o Sol amarelo porque o pico da emissão da radiação do Sol está na faixa do amarelo. Bem, a estrela tipo A, ela é uma estrela mais quente e ela emite a radiação, o pico dela é na faixa do ultravioleta. Então, a faixa do ultravioleta é uma faixa ruim. Por quê? Porque é a maior parte da energia que vai quebrar as ligações das moléculas biológicas. Ou seja, se nós orbitássemos uma estrela tipo A, para conseguirmos sobreviver, a gente tinha que se esconder da luz, porque a luz seria ruim para a manutenção da vida. Bem, existe outro tipo de estrela, que é a estrela tipo M. Cerca de 95% das estrelas existentes, ou que se tem conhecimento no universo hoje, são do tipo M. Então, como por exemplo as anãs vermelhas, elas são estrelas que
Em torno de toda estrela existe uma faixa que é chamada de zona habitável. É aquela faixa da estrela em torno da qual é possível a existência da água no estado líquido. O problema dessas estrelas é que a zona habitável dela está muito perto dela. Então, qual que é o problema disso? O problema disso é que existe uma sincronia entre o planeta e a estrela. Por exemplo, nós vemos, né, uma face só da Lua. Por quê? A Lua está muito perto de nós somos muito maiores que a Lua, então existe uma sincronia da rotação da Lua com a nossa. Se nós orbitássemos, né, em torno de uma estrela tipo M, ia haver esse tipo de sincronia também. Aperta aí, Saulo, por favor. Então, por exemplo, eu coloquei aqui os períodos de rotação, né? Então tem lá o primeiro Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. No Sol, em torno do Sol, você percebe que a rotação de Mercúrio é muito lenta. E aí volta na nossa experiência mental que nós fizemos ali, que tipo de vida que ia, por exemplo, conseguir sobreviver a dias equivalendo a 2 meses, por exemplo. Para a existência da vida, pelo menos a vida que nós conhecemos, é preciso da alternância entre dias e noites. Ou seja, se nós orbitássemos uma estrela tipo M, seria algo muito ruim para a existência da vida. Ia ter meses, né, ou dependendo do caso, até anos, de uma parte do planeta recebendo luz solar, enquanto a outra, né, vai experimentar ali invernos eternos. Tá, joia? Então, outra característica, né, ou caminhando essa característica, né, é que em torno de toda a estrela tem essa zona habitável, e de maneira coincidente ou não, o nosso planeta Terra é o único planeta dentro dessa zona habitável. Então, ou seja, se você pega o planeta Terra e você traz ele um pouquinho mais para perto do Sol, fica mais quente. A água vai evaporar, condição ruim para a existência da vida. Se você pega o planeta Terra e joga um pouquinho mais para longe, então a água congela, não tem água no estado líquido também, e fica ruim também para a existência da vida ali. Bom, então essa aqui é aquela figura, né, que eu tinha falado para vocês, né, a radiação emitida, né, do Sol, então ele emite, né, em vários comprimentos de onda. O pico ali está no amarelo, e olha só que interessante, outras coincidências aí caminhando nesse sentido. A nossa atmosfera terrestre, ela filtra, né, alguns comprimentos de onda e deixa passar comprimento de ondas entre 3 e 9 ângstros. E é justamente nessa faixa que nós enxergamos, é justamente nessa faixa que as plantas fazem fotossíntese, ou seja, nós orbitamos o Sol bom, a nossa atmosfera filtra a radiação ruim, deixa a radiação boa passar, a plantinha faz a fotossíntese e é justamente essa radiação que nós conseguimos enxergar. Então, mais algumas coincidências aí que culminam nisso. Então, fatores essenciais para a vida. Então, primeiro, nós precisamos de orbitar o Sol certo. Tira o nosso Sol, vamos orbitar em torno de outro. Vai dar ruim, né? Vai ficar ruim para a vida. Além de orbitarmos o Sol certo, precisamos estar na distância certa dele. Não, vamos mudar a distância, vamos para longe. Não, ruim também. Não, chega mais pertinho. Ruim também. Quais as outras condições, então, essenciais para a vida? Uma outra condição essencial para a existência da vida aqui no planeta Terra é a Lua. Então, olha só, não basta nós termos uma Lua, é preciso ter uma Lua grande. E simulações, o pessoal que faz simulação aí da formação do nosso sistema solar, eles mostram que o mais provável é que haja no sistema solar luas pequenas. Como, por exemplo, Marte tem 2 luas, mas pequenas. Os planetas rochosos, é altamente improvável a existência de uma lua grande orbitando um planeta rochoso como o planeta Terra. Qual que é a importância, então, da Lua? A importância da Lua é que existe um ajuste finíssimo entre a Lua, Júpiter e Sol para calibrar esse ângulo aí que a gente chama de ângulo de inclinação. Você tem o plano ali, né, onde os planetas, né, orbitam a estrela, e esse vermelho é o ângulo de inclinação a partir de uma reta perpendicular a esse plano onde os planetas orbitam o Sol. Qual que é a importância dele? A importância desse ângulo é que esse ângulo ele vai distribuir a radiação solar ao longo do planeta, vai ser a responsável pela existência, por exemplo, de estações do ano, como outono, verão, né, inverno,
Por exemplo, o que é basicamente o verão? O verão, você tem um planetinha aqui, imagina que o Sol é a câmera, ele está um pouquinho mais inclinado ali para frente, verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Quando ele está lá do outro lado inclinado nesse sentido, aí é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Só por esse equilíbrio, né, de balanceamento feito por meio daquele ângulo, a radiação solar ela é distribuída em todos os planetas, então, ou no nosso planeta Terra. E o pessoal fez simulação sobre isso também. Não, então tá jóia. O ângulo de inclinação da Terra é calibrado pela Lua por Júpiter. Então vamos botar Júpiter um pouquinho mais perto. Bagunça. Vamos botar Júpiter para longe. Vamos aumentar a massa de Júpiter. Vamos diminuir a massa de Júpiter. Vamos diminuir o tamanho da Lua. Todas as simulações que o pessoal fez, modificando algum desses elementos, culminou com a destruição da órbita regular do planeta Terra. Bem, apertei eu, Saulo, por favor. Então, esse videozinho aí mostra como que funciona essa oscilação aí, ou essa rotação, né, feita por meio desse ângulo. Por exemplo, qual que é o problema de nós sermos ali Urano? O problema de nós sermos Urano é que uma parte do polo, né, vamos supor, o polo norte, ia receber radiação solar durante a metade do ano. E aí qual que é o problema disso? O problema é que nos polos, né, nós teríamos deserto, enquanto no Equador nós teríamos gelo. Por quê? Igual, não sei se vocês sabem, mas no polo de Mercúrio tem gelo lá, porque a radiação solar lá chega sempre, se você estiver lá no polo, a radiação solar vai chegar sempre na perpendicular. Então, ou seja, se você estiver em Urano, nos polos, coloca, claro, mais perto, né? Nos polos de Urano ia ter deserto e na região do Equador ia ter água congelada. Por quê? Porque a radiação solar não chegaria lá. Então, ou seja, quem é responsável por distribuir a radiação solar no nosso planeta é justamente esse ângulo de inclinação que é feito por um equilíbrio bem fino entre uma Lua grande e entre Júpiter. Bem, além de ser essencial, né, orbitarmos o planeta, orbitarmos a estrela certa, estarmos na distância correta dessa estrela e termos uma Lua grande, claro, o nosso próprio planeta, ele é essencial. Por que ele é essencial? Porque, se o planeta Terra é comum, ele é medíocre, é como outro qualquer, então vamos pegar o planeta Terra e diminuir o tamanho dele. A gente vai entrar no mesmo padrão de Marte. Marte, o pessoal especula que no passado teve atmosfera, mas não conseguiu manter essa atmosfera, porque como ele é muito pequeno, a atração gravitacional ou a pressão que ele consegue manter é fraca, então ele não consegue segurar uma atmosfera. Não, então vamos pegar um outro extremo e vamos aumentar o tamanho da Terra, vamos ser um Júpiter. O Júpiter, como eu disse, né, se você estiver lá em Júpiter, a pressão, né, a força gravitacional, dado o tamanho do planeta, ele ia esmagar a vida, ele ia destruir a vida. E é interessante que existe um equilíbrio entre as forças gravitacionais e as forças elétricas. O nosso mundo do dia a dia ele é governado pelas forças eletromagnéticas. Isso significa que o nosso corpo, o nosso tecido, ele é mantido por meio dessas forças. Por que nós não podemos ser muito maiores do que nós somos? Porque se um objeto grande cai, a aceleração, né, ou a energia que ele vai obter ao cair é proporcional à aceleração da gravidade, que é proporcional à massa do planeta. Isso significa que, tendo essas forças eletromagnéticas que unem os nossos tecidos, se nós fôssemos muito grandes, ao cairmos, numa simples queda, ia culminar na morte. Então, ou seja, se nós tivéssemos um planeta maior do que esse nosso, a própria ideia de vida, de tamanho, de seres vivos, ia mudar totalmente. Então, o próprio planeta Terra, como ele é, a sua massa, ele é também ajustado para possibilitar a vida. Bem, como eu disse, Marte, ele está no maior vulcão do sistema solar, mas é um vulcão inativo. E a atividade vulcânica, ela é essencial também para a manutenção da vida. E por que isso acontece? Porque a geração de campo magnético é o que nos protege das explosões solares. O que acontece no interior do nosso planeta? Nós temos um núcleo quente, a gente tem a crosta terrestre mais fria, e entre esse núcleo e a crosta nós temos o magma. Então,
O magma é um líquido formado por metal, claro, derretido, e por movimento de convecção, a parte mais fria desce, a parte mais quente sobe, existe uma movimentação desse magma, e a movimentação desse magma é a responsável pela criação do campo magnético. Aperta aí, Saulo, por favor. Então, o que o campo magnético faz? O campo magnético, ele protege o planeta Terra dessas explosões solares. E para vocês verem o tanto que isso é importante e o tanto que isso é atual nos nossos dias. Tem feito essa especulação, por exemplo. Tenho certeza aí que todos têm acompanhado que o homem deseja ir para Marte, né, e tudo mais. Mas existe muita fala, né, dizendo que essa viagem do homem para Marte está mais parecida com uma catástrofe moral do que um avanço em exploração espacial. Porque mandar o homem para Marte significa mandar o homem fora do ambiente, né, onde o homem consegue sobreviver, protegido pelo campo magnético da Terra, e significa expor ele à radiação cósmica, ou seja, você vai mandar ele para a morte. E aí vai ser mais parecido com a primeira volta do homem, né, com barco, né, em volta da Terra, né? Então, na primeira viagem aí, saíram 250 tripulantes, chegaram 18, né? Então, quem vai querer... imagina para Marte, quem vai querer, então, se voluntariar, né, para essa viagem, né? Bem, a outra característica da atividade vulcânica é que ela é responsável pela emissão do gás carbônico e que é responsável pelo efeito estufa. A gente fala muito hoje em dia sobre os aspectos maléficos do efeito estufa, mas se você considerar que a Lua está do nosso lado e que a temperatura na Lua é menos 8 graus Celsius, se nós não tivéssemos efeito estufa, nossa temperatura seria como a da Lua também. E quem é responsável por fazer isso, manter essa temperatura, é o efeito estufa, produzido em grande parcela pelo dióxido de carbono emitido pela atividade vulcânica de um planeta que tem massa suficiente ou tamanho suficiente para ter movimentação do magma no seu interior, coisa que Marte não tem, por exemplo. Bem, outro aspecto fundamental, e caminhando para o encerramento, é vizinhos gigantes como Júpiter. Para que serve Júpiter? Júpiter ele serve para calibrar aquele nosso ângulo de inclinação, como eu disse no começo, e tem esse paper aqui que ele fez uma simulação tirando Júpiter. Nós vamos imaginar como que ia ser a vida aqui na Terra tirando Júpiter. Então, o que é essa simulação desse pessoal que chegou à conclusão? Chegou à conclusão que a taxa de eventos catastróficos no planeta Terra ia aumentar cerca de 5.000 vezes. O que é um evento catastrófico? É um cometa de mais de 10 km de diâmetro atingindo a Terra. Ou seja, quando vem um cometa de fora do sistema solar e ele vai entrar aqui no nosso sistema solar, quem atrai ele é Júpiter, Júpiter e Saturno. Então, Júpiter e Saturno são os nossos guarda-costas. Sem Júpiter e Saturno, a vida aqui na Terra ia ser altamente prejudicada. Bem, pessoal, então, eu encerrei essa nossa primeira parte. Eu vou caminhar aqui de maneira rápida aqui para a segunda parte. Mostrei para vocês as evidências, né, da sintonia fina. Então, isso não fui eu que inventei. Isso é altamente reconhecido na física, na astronomia, o ajuste fino do universo, o ajuste fino para a existência da vida aqui no planeta Terra. Se o colega for pegar os artigos, você vai conseguir ver isso, né? Então, só estou passando aqui para vocês o que já é largamente conhecido aí na literatura da astronomia. Talvez o que as pessoas não conseguem entender é a causa. Então, se existe, na ciência, a gente consegue trabalhar na ciência com base na ideia de que tudo acontece por uma causa. Então, se formos especular ou pensar, existe uma causa para a existência de todo esse ajuste fino? Bem, esse paper aí, ele dá duas maneiras, né, ou dois indícios para a gente encontrar uma causa inteligente. Então, uma causa inteligente, para ela existir, ela precisa desses dois fatores. Ela precisa do fato ser complexo, no sentido de que ele dificilmente ocorreria ao acaso, e ele precisa de ser específico, né? Então, significa que ele deve ter um propósito, né? Ou seja, a nosso fato de ser específico aqui, a gente pode pensar na possibilidade da vida. Bem, então vamos pensar aqui de maneira rápida sobre o fato de essas evidências, né, ou esse ajuste ter feito ao acaso. De maneira intuitiva, a gente consegue chegar na conclusão disso, não é muito demorado, é só você pensar, vamos pegar de maneira aleatória um Sol, vamos colocar aqui, de todos os sóis, vamos formar um conjunto formado por todos os sóis possíveis, o conjunto formado por todos os planetas possíveis, o conjunto formado por
todas as órbitas possíveis, um conjunto formado por todas as luas que esse planeta pode ter. Dentro desse conjunto, qual que é o subconjunto que possibilita a existência de vida nessas condições aqui que a gente comentou? Ora, certamente o subconjunto é muito pequeno. Felizmente o Caio, estatístico, não pôde estar aqui conosco, ele fez essas contas, né, e ultrapassou o limite Borel, ou seja, dificilmente ocorreria ao acaso. Mas, se essa ideia intuitiva não é suficiente, vamos buscar ajuda na própria literatura. Então, por exemplo, esse artigo, ele mostra essa figura, e nessa figura ele caracteriza todos os exoplanetas conhecidos. Então, cada círculozinho desse é um exoplaneta conhecido. Você pode perceber ali que tem a escala dele, por exemplo, tamanho de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Terra e Mercúrio. Ali, esses círculos, né, são as órbitas. Então, você tem a órbita de Marte, da Terra, de Vênus e de Mercúrio. Qual que é a importância? E essa figura é extremamente importante para nós. Qual que é a importância dessa figura? É que, lembra, nós precisamos de vizinhos grandes, ou seja, olha lá em verde, quantos sistemas solares existem com mais de 4 planetas? A grande minoria. Quantos sistemas solares que existem com um planeta só? A grande maioria. Dá uma olhada nessas órbitas aí. Geralmente, os planetas são encontrados onde? Geralmente, os planetas são encontrados entre a órbita de Mercúrio e o Sol. A grande maioria dos planetas encontrados hoje, eles estariam dentro da órbita de Mercúrio. Incapaz de ter vida. Incapaz de ter vida. Então, ou seja, o que a gente pode perceber aqui? Além disso, eu comentei que 95% dos sóis existentes, se tem conhecimento, elas são anãs vermelhas, ou seja, a zona habitável, perto. Grande parte dos planetas encontrados estão entre a órbita de Mercúrio, significa que existe sincronia entre esse planeta e o Sol, ou seja, os dias lá duram meses, com certeza. E, além disso, 2/3 dos sóis conhecidos, eles são sistemas binários. O que é um sistema binário? Um sistema binário, ele forma um sistema de 3 corpos, seria 2 sóis do planeta Terra. O sistema de 3 corpos, na física, ele é conhecido como órbita caótica. Isso significa que a órbita da Terra, vamos supor, em torno do sistema binário, formado por 2 sóis, ia ser uma órbita caótica. No momento ele podia estar lá longe, depois volta, ou seja, impossível também para a essência da vida. Então, ou seja, o nosso sistema solar, ele é comum? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. O nosso sistema solar, ele é comum? O nosso Sol, ele não é comum. A nossa distância em torno do Sol não é comum. Ou seja, a nossa zona habitável. Simulações mostram que luas pequenas são mais prováveis, então a nossa lua grande, ela não é provável. Simulações mostram que os planetas mais comuns são do tipo mini Netuno. Ou seja, o nosso planeta ele não é comum também. Tanto é que, nesse paper, né, ele fala que a estatística, né, dos exoplanetas, né, eles indicam, né, que o modo da formação, geralmente, a formação dos planetas, geralmente ocorre com períodos menores de 100 dias, né, e a massa excede substancialmente a massa da Terra. Ruim para a vida também. E outra coisa que ele comenta, então, é que, quando visto nesse contexto, o sistema solar ele é incomum. Em outro lugar, né, diz, né, a respeito daquela frase ali também, dizendo que o mais comum a ser visto, né, são Júpiteres quentes, e o mais comum a ser visto também é que os planetas, como eu disse, né, estão dentro da órbita de Mercúrio, péssimo para a vida. Bem, pessoal, então, a gente vê aqui claramente que o nosso sistema solar dificilmente correria ao acaso. O nosso Sol não é comum, o nosso planeta não é comum, a nossa Lua não é comum, e nós não estamos na distância comumente vista de um planeta em torno da sua estrela. Mas isso tudo revela propósito? E esse aqui é meu último slide, dentro da astronomia, né, existe esse conceito do princípio antrópico. Então, o que é o princípio antrópico? Aqui eu estou falando a respeito do princípio antrópico forte.
É dito, não por mim, mas por eles, que os valores observados de todas as quantidades físicas cosmológicas são as que possibilitam a existência da vida. Então, por que o mundo ou o universo ele é ajustado? Ele é ajustado, segundo o princípio antrópico, para possibilitar a vida. Então, ou seja, nós temos esse ajuste fino, ou essas coincidências cósmicas. Então, ela dificilmente correria ao acaso, né? E todas elas, né, são específicas, revelam um propósito, possibilitam a vida, ou seja, ela possui a complexidade específica, além de possuir também a complexidade irredutível. Pega qualquer um desses elementos e joga fora. Pega a nossa luz e joga fora, pega o nosso Sol e joga fora, vamos pegar outro. Vamos mudar a distância também. Então, ou seja, não é explicado ao acaso, ele é complexamente irredutível e ele é complexamente específico, ou seja, não existe outra conclusão do que dizer que existe uma mente inteligente que projetou a vida aqui, e essa vida, ela foi projetada, né, por meio de todas essas condições. Então, ou seja, a causa, sem sombra de dúvidas, é uma causa inteligente. Obrigado.